Som. Alô, som. Alô. Eu vou orar quando todo mundo olhar para mim aqui. Ó. Aí, inclusive o Samuel. Isso. Aí sim. O diácono já vai fechar. Tá? Então vamos orar? Pai querido, nós queremos nesse momento pedir, ó Pai, a Ti, a Tua orientação, a Tua sabedoria, ó Deus, nesse momento, Senhor, para que possamos, ó Pai, estudar a Tua palavra, de forma que o Senhor traga a Sua mensagem para as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, com a inspiração do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para compreendermos as Suas Escrituras, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, Senhor, e nos oriente. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, hoje o tema se refere às 7 igrejas do Apocalipse, né? E o texto base é Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, né? Que envolvem ali as 7 igrejas, né? Mas, antes, né, de a gente estudar cada carta, nós precisamos entender onde estas igrejas, né, estavam, né, em que mundo eles viviam, né, e por que Cristo fala com eles, né, com essas igrejas, através de cartas. Tá? Bom, são 7 igrejas, né? Eu não tenho muita pretensão de conseguir detalhar todas elas aqui, mas a gente vai procurar aqui fundamentar um pouco a respeito ali do que era o princípio ali e da mensagem, né, que eram passadas a essas igrejas em relação a essas cartas, tá? Então, o que acontece? As 7 igrejas, elas estavam localizadas ali na Ásia Menor, né? Na Ásia Menor. Onde que é a Ásia Menor? Onde é aquela região ali da Turquia, a região atual da Turquia, né? E eram cidades importantes, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso. Elas viviam ali sob o domínio ali do Império Romano, e muitas delas acatavam ali, no caso, o decreto imperial de que se deveria adorar ali o imperador. E elas eram cercadas ali por idolatria, né, por pressões culturais e, em alguns casos, até de perseguição direta aos cristãos. Tá? Então, antes de manifestar, né, antes de Jesus Cristo manifestar o seu juízo, né, ao mundo, Jesus ele começa pela sua própria igreja. Então, ele reflete ali o seu olhar, ali a própria igreja. Tem um ditado chinês que diz assim: antes de você mudar o mundo, dá uma voltinha dentro da sua casa. Né? É exatamente isso que Jesus Cristo faz, porque antes da igreja realmente querer impactar o mundo, ela precisa se autoexaminar, né? Ela precisa realmente saber qual é a sua atual condição, né? Então, seguindo o princípio de 1 Pedro 4,17, em que ocorre ali o julgamento da própria igreja, né, conforme está registrado ali, o juízo ele inicia pela própria casa de Deus. Então, por isso, em Apocalipse 2:3, a gente vê que as igrejas elas são o quê? Elas são analisadas por Cristo, né, num formato ali que a gente já vai olhar. Então, Cristo ele se dirige primeiro às 7 igrejas da Ásia, antes de revelar os juízos, né, que atingirão ali o mundo. Né? Então, procura primeiro corrigir ali o seu povo, né, antes de dirigir o juízo ao mundo. Né? Então, desde o início da visão que João tem ali, João ele aprende uma verdade fundamental aqui, né? Que Cristo ele é conhecido na igreja e através da igreja, né? Então, antes de ver o Cristo glorificado, a primeira coisa que João vê são os candeeiros, né? Que é o símbolo das igrejas. E por que candeeiro?
Essa vocês podem responder. Por que, que o símbolo da igreja é um candeeiro? Exatamente. Porque o que é a igreja no mundo? De fato, é o candeeiro, é aquilo que ilumina. Né? E Cristo ele é manifestado através da igreja. Né? Então, o candeeiro e o 7. Por que 7? Alguém sabe por quê? Fala-se tanto de 7, por que o 7? Por que 7 igrejas? Porque só tinha 7? Tem a ver com 7, mas não com o candelabro em si. Por que 7? Alguém tem alguma ideia do porquê do 7? Exatamente, porque a gente tem ali a teologia ali da criação, e que fala, de fato, que a criação foi criada em 7 dias. E no 7º dia, né, a Bíblia registra ali em Gênesis que Deus ele descansou. Mas, na verdade, o que a gente vê ali é que Deus entronizou, né, diante da criação. Então, há uma entronização ali em que Cristo, em que Deus, né, se coloca ali sob o domínio de toda a criação e sobre todas as coisas. A questão do 7, né, na Bíblia, eu não vou entrar no detalhe disso, mas está relacionado que há uma completude. Né? Então, quando ocorre essa completude, essa é a intenção, né, de João, né, quando ele registra, de João não, né, da mensagem de Deus através de João, né, através das visões, em que há uma completude ali em relação a cada símbolo que aparece. Então, no caso das 7 igrejas, quer dizer que ele relata ali situações das igrejas de uma forma completa, ou seja, referenciando cada característica das igrejas. Então, o número 7 ele tem muito a ver, sim, com a questão da perfeição e da completude, porque ele vai falar também a respeito dos 7 espíritos. Quantos espíritos nós temos? O que Paulo fala? Que o espírito é um só. Né? Então, quando ele fala a respeito dos 7 espíritos, né, ele está falando a respeito do Espírito Santo, mas nas manifestações ali do Espírito Santo, em relação ao que a gente tem ali referente à obediência, à submissão a Deus e coisas nesse sentido que está registrado lá, por exemplo, em Daniel, quando ele relata ali, né, algumas referências ao Espírito Santo. Então, aqui ele está falando a respeito da completude, né, do Espírito Santo, e em relação às igrejas, a mesma coisa. Ou seja, existem características em que todas as igrejas podem, de fato, ali serem analisadas com a característica ali de cada uma. Né? Então, isso mostra que Cristo ele anda no meio dos seus candeeiros, ou seja, anda no meio da igreja. E ele ama a igreja, ele sonda a igreja, ele corrige a igreja e ele se apresenta como um remédio específico para cada uma das enfermidades ali da igreja. Tá? Então, o que a gente vê quando se refere Jesus Cristo segurando ali os candeeiros, é exatamente isso. Ele sustenta ali a igreja, ele sustenta ali, né, o povo de Deus. Tá? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. A gente viu ali o contexto das igrejas, né? Então, que tipo de desafios vocês imaginam que uma igreja enfrentava ao tentar ser fiel a Cristo em um ambiente pagão, político e hostil? Sobrevivência? O que mais? Perseguição. Perseguição em nome de quem? Jesus, o que mais? O que mais que tinha ali naquela época ali que vocês podem relatar assim, olha, a igreja vai sofrer por causa disso se ficar nesse contexto aí?
Idolatria. Como? Sim, o que mais? Tá. A gente vê muita questão relacionada à pressão cultural, vê muitas coisas relacionadas a medo de perseguição, né? Nós vemos muitas coisas relacionadas à tentação de quê? De se adaptar à cultura e ao contexto. A gente via ali muito cansaço espiritual, a gente via ali muitos conflitos internos, né? Então, as igrejas, elas enfrentavam diversos males, né? Então, a gente viu aqui muitos deles em cada carta são relacionados ali às dificuldades ali da igreja. Então, Cristo, ele se revela de um modo ali plenamente como se diz, adequado à condição ali de cada igreja, de cada comunidade, né? Então, ele não apenas está presente no meio da igreja, né? Mas ele age de uma forma, como se diz assim, investigativa, né? Com um olhar ali muito próximo, né? Com os olhos como chama de fogo, como o próprio texto ali de Apocalipse 1 fala, né? Sondando e conhecendo profundamente a sua realidade espiritual, né? A realidade espiritual de cada igreja, né? Então, além de todas essas pressões e perseguições externas que haviam, né? Essas igrejas elas também enfrentavam desafios internos muito sérios, né? Ou seja, havia muita tolerância ao pecado, havia ali muita acomodação espiritual, havia orgulho, havia medo, havia perda do zelo pela verdade. Então, por isso, a avaliação de Cristo é, ao mesmo tempo, além de justa, ela era o quê? Amorosa, ela era necessária, né? Então, Cristo, ele avaliava e depois se manifestava no sentido de fazer ali, né, uma repreensão e também concedendo a eles ali uma promessa, né? Então, Cristo fala a igrejas reais. Cristo fala a igrejas com problemas reais em um mundo que é totalmente hostil à presença da igreja. Então, era isso que acontecia ali naquela época e é isso que hoje nós vivemos, né? Eu sei que essa imagem aqui é um pouquinho forte, tá? Mas se nós olharmos ali no capítulo 1, né, de Apocalipse, a gente vê esse cenário de que João ele vê Cristo glorificado, andando ali no meio dos candeeiros, né, com olhos de fogo, né? O que Paulo fala a respeito ali do juízo de Deus com fogo, né? Que ele ia provar as obras, né, do seu povo com fogo, e aí ver o que ia sobrar, né? Então, tudo aquilo que era superficial, tudo aquilo que era feito de má qualidade ia acabar sendo queimado, né? Que era mais ou menos isso ali que Paulo falava. Então, o que João vê é Cristo na sua glória, né? Por que nós estamos enfatizando isso daí, né? Porque o que João realmente vê? Ele não vê, ou melhor, o que ele não vê, né? O que João não vê? João, ele não vê no capítulo 1 um Cristo angustiado, um Cristo com aquela angústia mortal, um Cristo que chorava com suor de gotas de sangue, né? Com os olhos também cheios de sangue, aquele Cristo frágil, né? Ou ele não via mais aquele Cristo humilhado, aquele Cristo que foi cuspido, aquele Cristo que sofreu para carregar aquela cruz, né, durante todo aquele trajeto do Calvário, né? Não era aquele Cristo desprezado ali pela liderança romana, né? Ele não vê esse Cristo. O que João vê é o Cristo da glória.
Então, no texto de Apocalipse 1, o que nós vemos lá é que ele não via esse Cristo com os olhos cheios de sangue. Ele via o Cristo com os olhos, né, como chama de fogo. Ele viu o Cristo ali não com aqueles cabelos cheios de sangue, né, mas ele via o Cristo com, né, os cabelos brancos como a neve, como a lã. Então, a gente vê ali que as mãos de Cristo, elas não estavam mais ali cheias, esmagadas ali pelos pregos, né, em que ele foi pregado na cruz, mas sim segurando e sustentando ali a sua igreja com seus candeeiros, né? E os seus pés, eles não estavam mais também com aquelas cicatrizes, né, referentes ali àqueles pregos que o pregaram na cruz, né, mas eram também como bronze, eram firmes, né? A sua voz, ela não estava mais embargada, né, pela sede, né, mas agora era como o som das águas. Então, o que João via ali era um Jesus glorioso, né, em que o rosto não estava mais desfigurado ali pelo sofrimento, mas ele brilhava como o sol, ele brilhava como força. Então, se a gente vê ali o capítulo 1 de Apocalipse, a gente vê uma mensagem extremamente poderosa a respeito de Cristo, de quem realmente ele era. Então, Jesus vê Cristo, o Cristo da glória, e ao ver o Cristo da glória, o que ele faz? Ele cai aos seus pés como morto, em reverência aí a esse Cristo. E esse Cristo da glória, ele põe a mão, né, em cima de João, põe a mão direita em cima de João e diz assim: olha, não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, né? Então, aonde nós queremos chegar aqui é que nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós adoramos um Cristo que esteve morto e está vivo. Então, nós podemos afirmar com certeza e com fé que Cristo está presente aqui neste momento. Certo? É isso que nós precisamos crer e ter em mente, né? Então, na aula passada eu bati um pouquinho, né, na questão ali do emocionalismo, né? Eu acho que até estendi um pouquinho, mas nós aprendemos que não adoramos um Jesus que ficou no passado, né? Mas um Jesus que está no presente, está no nosso meio hoje, né? E nós entendemos também que a adoração não vem só da emoção, mas na crença e na consciência de quem ele realmente é. Esse é o principal ponto que nós precisamos ter aqui em relação, né, à nossa fé e também na interpretação aqui do Apocalipse. Então, hoje, ao olharmos para as 7 igrejas do Apocalipse, fica bem claro uma coisa, né? Fica bem claro assim, uma questão, né? Igreja que vive só, né, de emoção não suporta aprovação. Então, viver só da emoção não vai proporcionar ali, né, uma força para a aprovação, né? E o evangelho, eu costumo dizer assim, evangelho miojo, né? O evangelho miojo, ele não sustenta a fé em dias difíceis, né? Então, só uma fé firme em Jesus Cristo, né, no Jesus Cristo vivo, né, uma fé conhecida, uma fé crida, uma fé obedecida, nos mantém de pé quando as lutas chegam. Ok? Então, é com essa lente que nós vamos ouvir o que Cristo diz à sua igreja. Ou seja, ele tem ali mensagens fortes, ele tem sim mensagens contundentes, mas ele faz isso com graça, ele faz isso com misericórdia, mas ele pede para que a igreja se corrija diante dessas questões. Tá? Então, antes de falar sobre o fim da história, Cristo fala com a igreja, né? E antes de revelar o futuro, ele avalia o que? O presente de cada igreja, né? Então, o Apocalipse ele não começa com o fim, né, do mundo, o fim das coisas, mas com
Cristo examinando a sua igreja. É assim que se começa, é assim que Apocalipse começa a nos apresentar aqui o plano de Deus aqui para a consumação ali da sua obra, tá? Isso aqui eu já falei. Deixa eu voltar. Nós vemos ali que temos as cartas às 7 igrejas. Aí eu pergunto aos irmãos, o que todas as cartas as igrejas têm em comum? Se você leu, o que você pode dizer o que tem em comum nas cartas? Mais alguém? Hoje vocês estão mais tímidos. Tem aula que vocês falam mais. Tá? O que todas as cartas às igrejas têm em comum? Ou seja, Jesus Cristo, ele no caso, apresentado no capítulo 1, como alguém ali com olhos como chamas de fogo. Ou seja, ele olha a igreja ali com uma lupa, né, e olha as atitudes das igrejas, né, cada uma delas, né, em determinado contexto, né. Então, no contexto das cartas que são enviadas a essas igrejas, nós vemos o seguinte: nós vemos aqui que Cristo ele se apresenta, né, ele também ali Cristo mostra que ele conhece a igreja, porque ele fala lá, eu sei. Né? Cristo, ele elogia quando há o que elogiar. Né? E Cristo repreende quando é necessário. Cristo chama ao arrependimento e Cristo promete, né? Faz promessas ali ao vencedor. Então, as cartas às 7 igrejas, elas seguem essa estrutura comum, né? Ou seja, a apresentação de Cristo, a apreciação, a repreensão, né, quando realmente ocorre, né, a exortação e a promessa. Então, entre essas igrejas, apenas Esmirna e Filadélfia recebem somente elogios. Éfeso e Pérgamo, Tiatira e Sardes recebem elogios, né, e repreensão. E Laodiceia recebe apenas a repreensão. Então, essas igrejas, elas são... a gente sabe, né, que elas são históricas e reais, tá? E revelando condições espirituais reais, revelando uma situação real no contexto em que elas viviam, né? Então, e são condições que podem estar presentes em qualquer igreja ao longo do tempo e ao longo da história. Então, Apocalipse 2:3, ele nos ensina que a igreja ela vive sobre um olhar atento de Cristo, né? Sobre um olhar assim observado, né? De uma forma muito
próxima. Então, ele governa a sua igreja, ele exige fidelidade da sua igreja, ele chama a igreja ao arrependimento e ele promete vida eterna aos que perseveram, né? Então, o Cristo que julga o mundo é o mesmo que pastoreia a sua igreja, né? É aquele que disciplina a sua igreja e é aquele que purifica a sua igreja, né? Então, Cristo não fala simplesmente por impulso ali, né? Ele simplesmente pastoreia com verdade e com graça. Então, as cartas às igrejas, elas têm esse formato, elas têm essa conotação, né? De observar, apontar o erro, repreender o erro, né? Chamar ao arrependimento, fazer a promessa e também dizer o que? Olha, se você não mudar, vai haver ali uma consequência natural em relação a isso, tá? Aí faço a pergunta: toda carta fala ao anjo da igreja tal. Quem é o anjo? Quem é o anjo? Quem é esse anjo? Quem arrisca? Ao anjo da igreja. Pastor da igreja. Quem mais tem uma opinião a respeito? Então, as perguntas que nós podemos fazer aqui, né? Cristo estaria escrevendo, né, a um ser celestial ou alguém responsável pela igreja? Responsável pela igreja? Quem na vida da igreja recebe a palavra para transmiti-la ao seu povo? Quem? Não, na igreja, a igreja nossa aqui, ó. Pastor? Aí, pastor. Pastor está no Apocalipse, ó. Está lá. Todo mundo concorda que seria o pastor da igreja? Quem falou não? Por que não? Não sabe dizer? Não está Carlos Augusto. Olha, existem... alguém tem que ser ocupado, né? Põe o presbítero, o pastor. Como é que é? No mundo tereis presbíteros. Né? Alguém ia falar, eu interrompi. Quem que ia falar? Olha, existem duas interpretações nesse sentido, né? Alguns dizem que seria um anjo mesmo, né? Mas isso não tem sustentação bíblica. Não vou entrar no mérito, mas isso não tem sustentação bíblica, tá? Mas a leitura, né, que nós fazemos hoje, a correta, né, é que anjo, né, do grego, né, ângelos, quer dizer o quê? Mensageiro. Tá? E ele é entendido principalmente como um representante humano da igreja, né? Muito provavelmente o quê? Pastores, né? Ou liderança responsável, né, pela pregação, né, na igreja e pelo cuidado espiritual da igreja. Então, Cristo fala à igreja por meio de seus mensageiros, né, chamando eles, né, à responsabilidade espiritual. Então, os líderes, né, da igreja, eles não são os donos da igreja, né, mas mensageiros responsáveis por transmitir a mensagem de Cristo, né? Então, esses mensageiros, eles prestam contas, né, a Deus, né, pela fidelidade da palavra e pelo cuidado, né, com o povo dele, né, com o rebanho, né? E a igreja, o que ela tem que fazer?
embora a mensagem seja direcionada ao mensageiro, ela é direcionada a toda a comunidade, né? E a igreja ela precisa e deve ouvir essa mensagem com seriedade. Ela tem que ouvir essa mensagem com discernimento, com humildade, principalmente responder com obediência, com arrependimento e com fé. E ao dizer ao anjo da igreja, Cristo ele nos lembra que ele continua falando à sua igreja hoje, né? Por meio da palavra, né? Que é fielmente anunciada, ou deveria ser, né? Fielmente anunciada por esses mensageiros, né? E que ninguém está isento da responsabilidade, né? De ouvi-la, de obedecê-la, né? E de praticá-la. Então, o anjo da igreja são, de fato, né, representantes humanos hoje da igreja, que recebem, sim, essas mensagens, né? Então, nós vemos ali que Cristo fala, né? Os líderes, eles respondem, né? Eles prestam contas pela fidelidade da transmissão dessa palavra, né? E a igreja ela precisa ouvir essa palavra, tá? Ficou claro até aqui? Alguma objeção? Sim, serei cobrado por aquilo que eu falo aqui, serei muito cobrado, né? Diga, Marileide. Quem é o anjo? Posso interromper um momentinho? Senão eu vou tomar bronca aqui, ó. É que a gente está gravando, eu vou pedir alguém me ajude aqui com levar o microfone para passear. E aí a gente grava, aí fica um hiato lá no meio, lá, só fica eu aqui. A responsabilidade do que eu vou falar agora, né? Isso. Mas eu vou fazer a minha colocação. Quando você fez a pergunta, quem são os anjos, e depois você trouxe como a liderança, né? Como mensageiros. Quando você fez a pergunta, me passou pela minha cabeça o seguinte, que somos nós hoje. Porque me veio a lembrança que somos sacerdotes. Então, eu puxei para mim essa responsabilidade e para toda a membresia. Porque o líder ele tem uma responsabilidade maior. Mas não é tarefa nossa também levar a mensagem? Então, o que me veio na mente, quando você falou a pergunta, o que vocês acham, quem é o anjo? Eu pensei em mim. Em cada membro. Eu trouxe para nós, membresia, a responsabilidade, porque me lembrei do fato de sermos sacerdotes de Cristo e da nossa responsabilidade em levar o Evangelho adiante. Essa colocação que eu gostaria de fazer. Porque a responsabilidade tem um peso grande sobre o líder da igreja. Mas quem somos nós? Me fez pensar a respeito disso. Mas isso está correto, porque quando a Bíblia fala a respeito do dom, do ensino, da palavra, né, fala exatamente a questão da responsabilidade. Por quê? Porque é através dessas pessoas em que a igreja ela é edificada na palavra de Deus. Então, quem tem o dom do microfone, tem a oportunidade e o poder de falar muitas coisas, inclusive de transmitir ensinos incorretos, né? Então, por isso que as pessoas que são diretamente responsáveis, né, por transmitir a palavra de Deus, né, de fazer pregação, ensino, nesse sentido, elas são diretamente cobradas por Deus, sim. Né? Por quê? Porque a responsabilidade é de ser o quê? Fiel à palavra de Deus, né?
Mas isso não isenta também das outras pessoas, né, que podem também fazer a mesma coisa, né, de fazer ali, né, de ter ali um compromisso, né, de transmitir a palavra de Deus, muitas vezes da forma como ela aprendeu, né, e ela aprendeu como? No contexto da igreja, nesse sentido. Então, a transmissão da mensagem de Deus, ela é responsabilidade de todos nós, né? Mas Deus tem os seus chamados, né? Deus tem um chamado para cada um, né? E na igreja nós temos ali os profetas, os mestres, né? E esses que são chamados têm a responsabilidade de edificar a igreja e transmitir o conhecimento correto para que também o povo de Deus consiga transmitir essa mensagem também de uma forma correta. Mas todos nós somos responsáveis, né, por manifestar a palavra de Deus da forma como ela é e de uma forma fiel. Então não está incorreto. A questão aqui de Apocalipse é, o anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? É a questão ali direcionada diretamente aos líderes, que são responsáveis por transmitir ali a edificação ali ao povo de Deus. Tá certo? Então vamos lá. O chamado para ouvir, né? O chamado para ouvir, né? Toda a carta ela termina como: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, as cartas elas foram escritas para 7 igrejas, mas por que todas terminam dessa forma? Então, agora a gente já sabe como que a gente recebe. E aí agora a gente precisa saber por que nós temos que ouvir essa mensagem. Por quê? Quem arrisca? Posso pedir um voluntário? Porque é a verdade? Viver a verdade. Pode repetir, pode repetir. Eu entendo que o chamado para ouvir é o chamado para viver aquilo que foi exortado. Então, a gente escuta muitas coisas, mas nem tudo a gente vive. E eu entendo que esse chamado de ouvir o que o Espírito diz às igrejas é o chamado de corrigir aquilo que está errado e viver literalmente em alinhamento com Cristo e com o que Cristo vem exortando naquela igreja. Eu entendo dessa forma. Todo mundo tem ouvido? Então, a gente sabe que essa expressão ela mostra que, embora cada carta tenha sido enviada, né, para uma igreja específica, né, uma igreja local, a voz que fala é a do Espírito Santo, né? E o alcance da mensagem é para toda a igreja, né? Então, quando a Bíblia fala ouvir, né, como você disse, quando ela fala ouvir, nunca significa apenas escutar as palavras, mas acolher essas palavras com fé, discernir espiritualmente, né, aquilo que está sendo dito, né, e responder com o quê? Com obediência. Então, esse é o significado do ouvir. Então, por isso que essa frase ela funciona como um chamado solene, né? Ninguém pode ouvir essas cartas, né? Ouvir ali, né? Ler ou ouvir essas cartas de forma neutra, né? De forma distante, né? Como se fossem apenas relatos do passado. Nós temos que trazê-las, né? Para a nossa realidade, né? Então, além disso, né? Ao dizer que o Espírito fala às igrejas, né? Isso, se vocês olharem ali, no plural. No plural. Cristo deixa claro que nenhuma igreja está fora do alcance ali da sua palavra. Tá?
E nenhuma pode se isentar do exame espiritual que é realizado ali com essas mensagens. E nenhuma pode dizer, isso aqui não é para mim. Então, as cartas, quando elas são finalizadas, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer que essa mensagem é para todas as igrejas. Todos nós precisamos ouvir, né, entender, discernir e obedecer, né? Então, essa expressão, ela reforça que Cristo continua falando hoje para nós, né? E o mesmo Espírito que falou aquelas igrejas ali no passado, fala às igrejas de hoje, né? O mesmo Espírito que falou aquelas igrejas na Ásia, falam às igrejas, né? Ou a igreja aqui no Brooklyn, né? No Brooklyn Novo, Moema, né? Aqui é Moema, Brooklyn é o meu bairro lá, né? Que é 2 quadras daqui, né? Eu sempre confundo, né? Então, nós precisamos ouvir, né? E ouvir implica a responsabilidade de responder com obediência e com arrependimento, né? E também responder com fé e também com perseverança, né? E ouvir sem endurecer ali o nosso coração, né? Então, cada igreja é chamada a ver o quê? A se ver no espelho, né? Conforme coloquei ali, deu trabalho fazer essa imagem aqui, dá umas brigadinhas ali com o editor, mas a questão visual aqui é que, imagina a igreja Vida Nova ali no meio, se espelhando em todas as 7 igrejas. Então, as cartas, elas visam exatamente isso, né? De que nós precisamos nos ver nessas cartas, ver a mensagem, né? Que Cristo dá ali e ouvir, né? Se submeter, se arrepender e também corrigir ali qualquer atitude nossa que possamos ter ali que não está em acordo com a palavra de Deus, né? Então, é uma chamada a se ver nesses espelhos, né? Então, as 7 igrejas são 7 espelhos, onde toda a igreja precisa se ver, precisa se localizar, precisa se autoanalisar ali naquele contexto. Tá bom? Está claro? Diga, Cláudia. Ainda falando dessa questão do ouvir, eu lembrei, é como quando você fala para o teu filho assim, você ouviu o que eu te falei? Porque ele não estava fazendo aquilo que você já tinha falado. Daí você chama a atenção e fala, você ouviu o que eu te falei? Mas o intuito é, então, obedeça, né? Tipo, você não está fazendo o que eu te falei, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? Quando ele fala esse versículo final, tem realmente essa mensagem, né? Olha, obedeça, né? Você está entendendo isso? É para fazer isso, né? E acho que deixa muito claro isso. Isso não acontece em casa, tá? Então, irmãos, agora é meio-dia. A gente não, obviamente, assim, embora eu tenha preparado, né, para todas as igrejas, né, a gente fez uma análise aqui de todas as igrejas, né, mas, obviamente, a gente não vai conseguir passar por todas elas, né? Eu vou passar por uma, que é de Éfeso, e aí, conforme for, se for necessário, a gente, no próximo encontro, a gente fala a respeito das demais, tá bom? Então, aqui, as 7 igrejas. Então, vamos ouvir o que o próprio Cristo diz a essas igrejas. Dá até um friozinho, né? Não vai dar um friozinho? Então, por exemplo, Éfeso, verdade sem amor, né? Está em Apocalipse 2, de 1 a 7, e eu quero destacar aqui um versículo-chave, que diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, fazendo um resumo contextual, né, a respeito aqui da igreja de Éfeso, né? Éfeso ele era a principal cidade na Ásia Menor, ali na região ali da Turquia. Era um centro comercial, era um centro político, era um centro religioso, era um centro ali famoso, né, pelo templo ali de Artemis. A igreja ela havia sido muito bem ensinada. Por quê? Quem que fundou a igreja de Éfeso? Quem lembra?
Se você participou das aulas de Atos, foi Paulo, exatamente, Paulo. E ela também foi pastoreada por quem? Por? Quem falou? Timóteo, né? E depois também pelo próprio apóstolo João, né? Então, ela foi muito bem ensinada. E ela vivia em um ambiente de intensa idolatria e de falso ensino. A gente sabe como houve ali naquela cidade alguns avivamentos, né? Porque quando Paulo foi, né, pregar o evangelho ali, no tempo que ele passou, houve ali um avivamento, né, em que os mágicos, os bruxos, os esotéricos foram lá e queimaram ali os livros, né? Isso gerou um problema sério ali econômico na cidade, mas foi um avivamento muito intenso, né, que houve ali, né? Mas havia muita idolatria, havia falso ensino, né? E Éfeso era firme na doutrina, era firme ali no conhecimento, né? Zelosa, né? Contra falsos mestres, né? E comprometida com a verdade. Contudo, né? Esse texto mostra que ela havia abandonado o primeiro amor, ou seja, a fé havia se tornado correta, né? Bem embasada, porém estava fria. E a gente vê aqui que a ortodoxia, né, ou seja, o ensinamento, o bom ensinamento teológico, né, sem amor, ele perde o coração do evangelho, ou seja, o seu compromisso aqui com Cristo, né? Então, Cristo chama essa igreja a se lembrar, né, a respeito disso, né, para que eles se arrependessem, né, e voltassem às primeiras obras, tá? Então faço a pergunta: é possível defender a verdade e perder o amor? O microfone. Quem falou sim? Aproveitem, gente, vocês estão sendo gravados, vão ficar ali para a eternidade, né? Legalismo, né? Nossa, que susto. Agora queremos ouvir a sua voz. Não, eu falo muito. Pode falar, sem problema. Não, eu acho que é possível, sim. E também, porque eu acho que fica aquela coisa do legalismo, né? Você vive na coisa de fazer a coisa certa, mas não sabe que você está fazendo para o Senhor. Você não coloca o teu coração, a tua sinceridade. Não sei. Desculpa se eu estou falando. Não, correto. Quem mais? Quem mais ajuda? É possível defender a verdade, ser ortodoxo, a doutrina e perder o amor? As duas coisas podem viver de forma dissociada? A Cláudia. Lá. O bom é que a Mara não vai precisar de esteira. Não. É a questão dos judeus, né? Os judeus, os fariseus, acho que era um pouco isso. Eles conheciam a palavra, falavam dela, mas será que eles amavam a Deus de verdade, né? Embora os conhecesse a palavra de Deus. Quem mais? Eu entendo que é possível, sim, você falar a verdade sem amor. Mas eu creio que todas as vezes isso vai deixar de ser verdade em algum momento. Você pode até começar, mas sem amor, até a verdade acaba sendo deturpada, sendo usada de maneira errada, então deixou de ser verdade. Quem mais? Ó, esse lado aqui está ganhando, hein? Eu acho que é muito quando você vive no automático também. Você aprendeu a verdade, você vive a verdade, mas você já está no automático. Você já não pensa... Por exemplo, você ajuda o próximo por obrigação, e não porque você quer, porque você entende o porquê daquela bondade, daquela generosidade. Então, é como se você defende a verdade, mas de uma forma automática, não de uma forma profunda. É mais ou menos o que a gente vive hoje no mundo da superficialidade, né? Não tem algo profundo. Você faz porque você sabe que é certo, mas você faz por fazer, às vezes por aparência ou porque está no automático mesmo.
Muito bom. Bom, a resposta ela é clara. Sim, é possível sim você defender ali doutrina, ortodoxia, mas você agir sem amor. Não sei se vocês lembram quando nós fizemos o estudo dos dons do Espírito, né? O dom do Espírito, ele precisa ser acompanhado do amor. Por quê? Se, por exemplo, eu tenho, né, uma pessoa tem o dom do ensino, né, e não faz isso com o amor, ela vai se tornar ali arrogante, ela vai desmerecer quem conhece menos que ela, né? Agora, se a pessoa ela tem o dom da liderança e não exerce isso com amor, ela vai ser uma pessoa autoritária, mandona, né? Então, tudo tem a ver, está relacionado, sim, com o amor. Agora, defender a verdade, como a igreja de Éfeso fazia, é essencial. E para nós também é essencial. Mas a verdade bíblica, ela nunca foi dada para ser separada do amor. Então, a verdade ela precisa ser aplicada, mas também com o contexto do amor. Então, quando a doutrina, né, quando o ensino teológico ele é preservado, mas o amor por Cristo e pelas pessoas esfria, né, acaba, a fé torna-se correta, mas a fé acaba se tornando o quê? Mais dura. Porque você começa o quê? A ser mais duro, você começa a ser mais incisivo no cumprimento da doutrina do que você olhar, né, o que, por exemplo, o que a pessoa está passando de fato, né? Então, a gente vê que a igreja ela pode continuar combatendo os erros, né, identificando heresias, né, e mantendo ali toda a sua doutrina, né? Mas ela também pode perder o que? A ternura, né? A paciência, pode perder o que? A alegria, né? Do primeiro amor, né? Então, a igreja ela pode ensinar corretamente a doutrina e combater os erros teológicos, né? Como a gente vê muitas vezes, né? Mas tratar as pessoas com frieza e com impaciência, muitas vezes, né? E de não lidar, né, com as pessoas no sentido do espírito da lei, que era a principal crítica que Jesus fazia ali aos fariseus, né? Que eles guardavam o legalismo, mas não observavam o espírito da lei e o cuidado com as pessoas, né? Então, uma pessoa, ela pode sim ser fiel à doutrina cristã, ela pode defender o que é certo, ela pode não negociar ali os princípios, né, das verdades bíblicas, né? Defender ali Cristo ali com unhas e dentes, né? Mas no convívio diário, o que pode acontecer com ela? Né? Ela vai tratar o que as pessoas com dureza, ela vai tratar as pessoas com impaciência, né? Ela não vai tratar as pessoas com consideração pelas suas fragilidades, né? Porque as pessoas elas têm as suas fragilidades, né? Uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, né? Muitas vezes ela pode estar sendo julgada, né? Nesse sentido, mas não há uma proximidade, uma comunhão, né, plenamente estabelecida que de fato nos direcione a ajudar essas pessoas, né? E quando isso acontece, a verdade ela permanece, mas o amor ele não é manifestado, né? É exatamente o problema da igreja de Éfeso, né? Ela pode defender Cristo, né? Mas nós, né, no caso, podemos defender Cristo com unhas e dentes, mas nós podemos também buscar pouco a Cristo, né? Ou seja, nós podemos deixar de ter uma comunhão plena com Cristo, porque eu estou falando aqui em relação ao amor do próximo, mas tem também a nossa relação com Deus, né? Eu posso muitas vezes defender a doutrina de forma teórica, né? Mas como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida, né, em relação a leitura bíblica e a saber o que Cristo quer, o que Deus quer da minha vida, como é que está a minha comunhão com Deus, né? Isso é perder, né? É esfriar esse amor, né, em relação ao próximo e em relação a Deus, né? Então, né, muitas vezes nós temos o quê? Uma chama na mente, né? Nossa mente, né, queima, né? A gente tem uma chama enorme na cabeça, né? Temos
muito conhecimento teórico, teológico, sabemos citar, né, toda a teologia reformada, os 5 pontos do calvinismo, né, as institutas de Calvino e tantas outras obras, né, podemos recitar a Bíblia de cor, trás para frente, e falar onde estão ali vários temas, mas há gelo no coração, né? Há o quê? Impaciência, frieza, falta de compromisso com Deus. Então, esse era o exato problema ali da igreja de Éfeso, né? E nós vemos que Cristo dá, né, no caso ali na carta, né, na mensagem ali transmitida a João, ele fala a respeito ali de uma consequência, né, que ele removeria o candeeiro se a igreja de Éfeso não mudasse. O que vocês acham o que vocês entendem como remover o candeeiro? Microfones apostos. Levanta o dedinho assim, ó. Eu acho que seria retirar a luz que a igreja tinha das pessoas que viviam ali. Sim. Alguém mais? Eu ouvi algum tempo atrás que a Turquia não tem hoje nenhuma igreja cristã. Então, pode ser que seja isso mesmo. Foi removida a igreja de lá, a igreja cristã, a igreja de Cristo. O que mais? Mais alguém? Remover o candeeiro. Imagina uma velhinha. Aí você vai lá e apaga. Aqui a mensagem, irmãos, é que ao advertir, né, que Cristo removerá o candeeiro, né, ele afirma que uma igreja ela pode sim continuar existindo, né, externamente, né? Pode ter ali as suas atividades, pode ter ali a sua estrutura, pode ter ali a doutrina correta, mas ainda assim perder a sua presença viva, né? Perder ali o seu testemunho espiritual, que foi aqui o que foi dito, né? Então, o candeeiro ele não é o prédio, né? O nosso prédio aqui, né? Ele não é o nosso prédio, mas ele é o quê? A nossa missão de refletir o quê? A luz de Cristo, né? Então, quando essa luz é removida, a igreja deixa de ser o quê? Relevante, de cumprir o seu propósito. Ela deixa de cumprir o seu propósito, né? Diante de Deus e do mundo, né? Se tornando o quê? Uma comunidade sem luz, né? Ainda que permaneça ativa. Entretanto, é possível também que a igreja deixe de existir, mas não porque há uma condenação, não. Então, você não está obedecendo, você não vai existir mais, não. Porque a igreja ela vai morrer naturalmente, sem a luz, né? Hoje, por exemplo, como a irmã disse, a igreja de Éfeso, ela não existe mais, nem a cidade, você só vê as ruínas hoje, né? Então, as igrejas sim podem sim fechar as portas por causa disso, perdendo de fato a referência ali do seu primeiro amor, né? Elas podem sim fechar, né? Hoje a gente vê muitos casos de igrejas, né, se tornando o quê? Boates, se tornando museus, se tornando várias outras coisas, né? Por quê? Porque perderam, de fato, a sua referência real e o seu amor verdadeiro ali por Cristo. Então, ela começou a viver somente pela ortodoxia e passou o quê? A ter essa falta de amor e começou a perder o sentido porque deixou de manifestar, né, a presença de Cristo ali no seu meio. Então, as igrejas elas perdem, né, essa referência, perdem essa luz, perdem, né, essa consistência e acabam se apagando naturalmente, né? Então, aí nós temos também ali, obviamente, a questão da promessa, em que ele fala ali que se você mudar, né, você irá comer da árvore da vida, ou seja, uma vida verdadeira e de comunhão. Então, Cristo promete aos que se arrependem, né, e perseveram uma vida verdadeira, né, de comunhão, que é de fato
o que é voltar ao primeiro amor, é de você viver novamente essa comunhão plena com Cristo, né? Essa comunhão plena aqui com Deus, né? Então, a imagem da árvore da vida aponta para aquilo que foi perdido ali no Éden, né? E agora ele é restaurado ali com Cristo, né? Ou seja, uma vida plena, né? Uma vida reconciliada e sustentada pela presença de Deus, que é o que nós precisamos buscar. Então, não se trata apenas de um futuro distante, né? Mas de uma realidade hoje. Então, o nosso presente hoje é sempre observar o quanto estamos distantes do primeiro amor, né? Então, nós vemos ali que quando nós nos convertemos, né, como que a gente tem aquela chama, né, latente, né? E aí, depois, com o tempo, nós acabamos nos conformando com determinadas situações e deixamos, de fato, de ter aquela intensidade com Deus e aquele compromisso com Deus. Então, o alerta que é dado ali na carta à igreja de Éfeso é exatamente isso, para que a gente não se distancie do primeiro amor, que nós olhemos aonde nós caímos e, a partir dali, a gente realmente se recoloque no eixo novamente e passemos, de fato, a trabalhar e a obedecer e a viver o Evangelho como se fosse ali naquela primeira vez, né? Então, não se trata apenas de futuro, mas é de algo presente, né? É uma coisa de agora, né? Então, Cristo oferece agora, né, essa oportunidade para que possamos viver, né, de fato, essa reconciliação e essa vivência plena aqui com Ele, né, e com Cristo. Tá certo? Alguma dúvida? Igreja de Esmirna fica para a próxima. Tá bom? 12:20. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Se não, vamos nos colocar em pé. Vamos orar. E se tiverem dúvidas, eu não recebi nenhuma dúvida, hein? Então, estou entendendo que está tudo muito claro, né, em relação aqui ao que nós estamos vendo. Eu vou pedir para a dona Armanda orar. Usando... tem um microfone ali. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, te agradecemos, Pai, por esse momento que tivemos aqui, estudando a Tua Palavra, Senhor. Tão bom saber aquilo que realmente o Senhor tem querido que façamos, ó Deus, e que isso fique certo no nosso coração, Pai. Que a gente se aprimore naquilo que é feito para agradar a Ti, Senhor. Que sejamos realmente a luz do mundo e o sal da terra, Senhor. Agradecemos pela vida do Marcelo, ó Deus, que tem trazido tantos esclarecimentos de formas que possamos entender mais facilmente. Pai, abençoa e guarda para que esses estudos possam ser concluídos para a Tua glória, Senhor. Obrigado, Deus. Dá-nos um dia na Tua presença e guia nossos passos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.